with the Star Man. Tá bom, chega, The Voice. Eu já falei da última vez que não vai ter The Voice aqui. E hoje vamos estar fazendo Superman Clark Kent, um kryptoniano, filho de Jor-El. E como podem ver, para fazer ele vamos precisar dessas massinhas aqui. Então vamos começar, né? E rapaz, filmezinho novo do Superman. E não estamos fazendo o Homem de Aço. A gente tá fazendo o Superman. O Superman. Então vamos começar, né? Primeiramente é uma estrutura básica de corpo. É um tronco médio, braços médios, pernas longas. A cabeça eu vou deixar para fazer mais para frente, como vocês irão ver. Então vamos lá fazer esse cara aqui, porque sério, para mim o Superman é um dos melhores heróis que existe, tanto em conceito, poderes, quanto pela personalidade dele. Sério, é literalmente o ser mais poderoso que existe, mas que ainda assim é extremamente humilde. Diferente de um certo Capitão Pátria. Se você como é que se diz a palavra? Se você faz complô com esse tipo de herói aqui, tu vai tomar uma rasteira. Sem brincadeira nenhuma. Eu já tô calibrando minha perna aqui, meu joelho aqui pra te dar uma rasteira em algum momento da sua vida. Então vamos lá, né? Primeiramente adicionamos massa para deixar ele mais forte. Alargamos aqui um espaço entre as pernas, desse jeito. E o Superman que eu vou estar fazendo, vou tentar puxar ele mais para as HQs, porque na minha opinião o Superman, sei lá, fazer um filme do Superman é uma coisa, fazer uma animação é outra, bem diferente, porque ele nasceu das HQs, ele teve as primeiras adaptações sendo em desenho. Então, pra mim, o Superman ele tem que ser um bagulho animado, um desenho mesmo, bem feito, tá? Tem que ser uma coisa bem feita. Aqui, a gente adiciona massa na coxa, puxamos um pouco de massa aqui para a região da panturrilha. E, cara, eu acho que o Superman, na minha opinião, ele é aquele tipo de herói que mesmo tendo o maior poder de todos em suas mãos, ele ainda assim consegue ser não só humilde, mas também um ótimo exemplo de ser humano. E mesmo ele não sendo um ser humano, ele consegue passar esse exemplo de seja forte, independente das circunstâncias. Agora para os ombros a gente adiciona um pouco de massinha dessa forma. Eu vou deixar ele um pouquinho mais largo, ele parece que tá meio magro demais. Tipo o Superman desse novo live action que vamos ter. Brincadeiras à parte, sei lá, pra mim o Henry Cavill é a caracterização perfeita de Superman. Tipo, em questão de fisionomia, em questão de físico, ele é o Superman descarado assim. Pegou da HQ e trouxe pro mundo real. Mas esse novo eu achei ele um pouquinho, sei lá, meio magrinho. Não sei, eu acho que é só questão de costume. A gente já ficou tantos anos com o Homem de Aço, aquele filme da Liga da Justiça, a Liga da Justiça do Zack Snyder. Então, se o Superman do Henry Cavill fosse bem feito, seria o Superman perfeito de toda a história do cinema. Até ser lembrado daqueles filmes antigos que também era bem caracterizado, mas eu acho que é coisa de épocas. Se você pega um determinado ator para uma determinada fase do Superman, eu acho que ele fica bem caracterizado, como o Henry Cavill e o primeiro ator lá do Superman nas adaptações antigas, nos filmes bem antiguinhos. E por que que alguém pensaria em Nicolas Cage como Superman? Tá certo, ele foi um bom motoqueiro fantasma, mas Superman, o cara que pensou nisso não tava bem não. A mente do palhaço ali tava em outros 500. Aí a gente adiciona um pouco de massinha agora no antebraço dele, que dessa forma. E assim, os fãs do Batman aí que me acompanham, talvez não gostem muito do que eu vou falar, mas entre o Superman e o Batman, eu prefiro muito mais o Superman. Sem brincadeira, eu acho o Superman bem mais interessante. O Batman ele tem toda a questão de ele é o herói, ele é o humano superior entre super-heróis. Ele é literalmente o único humano que não possui poderes ali da Liga da Justiça. Beleza. Mas sei lá, eu não sou muito chegado no Batman. Eu sei que ele tem histórias muito boas, tem histórias muito Tem épicas. ótimas E ele é um animações. dos personagens que
Literalmente ele ganha por causa do roteiro. Vamos parar com esse meme aí do ai, o preparo. Não existe preparo pro Batman. É roteiro, porque se fosse seguindo a lógica, o Batman ia apanhar, que nem o que aconteceu lá com o Asa Negra, lá do Invencível, lá no primeiro episódio, que o Nolan oblitera ele. Então, aconteceria algo mais ou menos assim, se fosse seguido à risca. Porque, vamos concordar, o Batman ele é forte, beleza. Mas em comparação ao Superman, porque, meu, o Superman, eu não entendo como que o Batman consegue ter planos, sendo que o Superman literalmente tem super audição. Ele consegue escutar coisas muito longe, ele consegue dar a volta na Terra em questão de momento, assim. Eu sei, ele não é tão rápido quanto o Flash é quebrado em qualquer universo, mas literalmente, como que o Batman consegue vencer o Superman e não usa roteiro? Vamos usar lógica. Qual é o sentido do Batman derrotar o Superman? Ah, é para mostrar que a humanidade, o ser humano, ele consegue vencer esses seres tão poderosos. Beleza. Mas ainda assim, como? O Batman, tipo, se o Batman xinga o Superman de longe, o Superman escuta. Se o Batman tem o batimento cardíaco um pouco mais acelerado, o Superman também consegue ver porque ele tem a visão. Ele tem a visão de raio-x. É impressionante. É impressionante como os caras, sei lá, pende bastante a balança pro Superman. Ai, mas ele tem preparo. Não, uma coisa é ele ter preparo, como é mostrado lá no filme do Batman vs Superman. Que ali mostra tudo, que ele tem um preparo, ele faz ali a musculação pesada, ele rouba a kryptonita do Lex Luthor. Mas nas HQ é assim também? Nas HQ é desse jeito? Porque, sei lá, é tipo a fraqueza do Superman, uma pedra. Ai, é um dos materiais mais raros de todo o universo. Mas parece que, sei lá, vazou a receita da Kryptonita na internet e todo mundo consegue ter a sua versão. É impressionante isso. Bom, destilei um pouco aqui os meus pontos reflexivos sobre o personagem. Então, tá aqui, feito aqui metade do corpo dele. Agora no corte vou fazer o outro lado. O abdômen dele é só adicionar um pouco de massinha dessa forma. E eu acho muito interessante o fato de que o Clark Kent e o Superman eles têm diferença. O Clark Kent ele é bem mais tímido, bem mais retraído, encolhido, enquanto o Superman tem a postura reta, shed. Então é isso, até o corte. Antes de eu prosseguir com o vídeo, eu já peço desculpas, porque se vocês estão escutando um ruídozinho de fundo, é que algum vizinho aqui na região onde eu moro tá com um som estrondosamente alto e tocando uma música que é uma porcaria. Fiquem avisados. Então vamos lá, continuando aqui nosso Superman. E como podem ver, eu já fiz aqui uma mãozinha dele, um dos pezinhos, e eu não encontrei uma imagem, tipo, bacana assim, da bota dele. Eu sei que tem um padrão. Ou a bota dele fica recortado na altura aqui do meio da canela, ou ela tem um biquinho pra cima, e geralmente esse biquinho tem um recortezinho no meio que faz tipo um Mzinho assim. Então eu vou deixar mais ou menos desse jeito até o momento em que eu mudar de ideia. E os braços eu tive que retirar eles para ficar mais fácil para mim modelar e sem eu desmanchar todo o resto da figura. Então, continuando, vamos continuar agora pela perna, fazer o pezinho dele. E como eu estava dizendo, falando do Capitão Pátria, vou falar aqui das versões, digamos que cópias ou só representações do Superman que eu acho mais interessantes na minha opinião. Bom, o Pátria, ele é patético. Só isso mesmo, eu não tenho nada a dizer sobre ele. Embora na série ele seja um pouco mais bacana de se acompanhar, mas nas HQ que eu ouvi falar, ele é patético. Ele não consegue eliminar quem não tem medo dele. Conseguiram entender? Talvez na série tenha alguma referência a isso, mas como eu não assisti toda a série, eu literalmente vi os 2 primeiros episódios e nunca mais assisti nada. Então vai ficar por isso mesmo. Eu não sei como que ele é na série direito. Eu só sei que o ator que faz ele faz um bom trabalho. Só isso mesmo.
E outra versão do Superman, assim, que é literalmente o Superman, é o Metroman lá do Megamente. Eu gosto dessa versão. Pra mim, vou dar nota. O Pátria, eu acho ele um 6, porque ele é literalmente o Superman, só que fraco. E o Metroman, passando pra ele agora, eu acho ele bacana. Ele é literalmente o Superman que cansou de ficar seguindo a historinha da HQ, que Lex Luthor ataca, ele tem que impedir. Lex Luthor ataca, ele tem que impedir. Eu acho isso bacana, eu gosto dessas histórias de quando o super-herói ele simplesmente desiste, mas Megamente vai além porque o super-herói principal, o mais poderoso daquele universo, só desiste mesmo e não tem nenhum arco de redenção do tipo eu desisti, mas eu vejo que eu sou necessário, eu vejo que eu preciso atuar nesse mundo. Não, eu só vou continuar seguindo a minha vida aqui, escondido. Eu fiz a minha morte e vou continuar morto. E dane-se. Literalmente, isso acontece até naquela série horrível do Megamente. Eu acho isso bacana. Eu gosto do Metro Man ser o Superman que desistiu e nada faz ele querer voltar a atuar como herói. Isso eu acho genial. É uma coisa que eu achei muito interessante, tanto na época quanto hoje em dia. Logo em seguida tem o Superman do Injustice, que pra mim é uma bosta. Sem brincadeira, eu acho muito merda quando falam, ai, o Superman se tornou um vilão. Cara, por quê? Eu acho muito idiota isso. O Superman já é o símbolo de esperança master. Aquele super-herói que literalmente. O Metro Man pra mim ele é um 8. O Superman já é aquele símbolo de esperança master. Aquele ser que com tanto poder em mãos ainda consegue ser humilde e mais humano do que muitas pessoas que existem por aí. Aí transformar ele em um vilão pra mim é um bagulho de muito mau gosto, independente do quanto é bem escrito. Agora, se você pega o Superman, faz um clone dele e esse clone é do mal, aí beleza. Aí você tem um pouquinho de carta branca, porque geralmente ou o clone vai ser do mal e vai falecer do mal, ou que nem o Bizarro, que era um clone do mal, mas por algum motivo atuava fazendo o bem. Alguma coisa assim, eu não conheço muito bem o Bizarro, eu só sei que ele é um Superman defeituoso. Eu ia falar deficiente, mas não, é defeituoso porque ele é um clone. Logo em seguida temos o Sentinela, que ele só pega o conceito do Metro Man. Aí Superman do Injustice pra mim é um 5. Aí tem o Sentinela, que pega todo o conceito, toda a estrutura do Superman e dá uma certa elevada. Eu acho muito interessante o fato do Sentinela ser o maior herói, o herói mais poderoso, mas ao mesmo tempo ser um dos piores vilões que existe. Porque pra você que não sabe, o Sentinela ele é um herói esquizofrênico onde ele tem uma segunda personalidade que é o Vácuo, o Void, que é literalmente um maníaco, um monstro. Tanto é que uma coisa que eu acho muito da hora nas HQ, em uma das HQ do Sentinela, que é ele discutindo com o Vácuo. E o Vácuo fala pra ele: você pode ser o mais forte, mais rápido, mais poderoso desse universo. Mas cada pessoa que você salvar, eu irei eliminar em um dia se eu sair para ter o controle do nosso corpo. E eu acho isso genial, porque ele é o seu maior inimigo. Ele é o herói mais poderoso e o vilão mais poderoso ao mesmo tempo. Eu acho muito interessante o fato de que um dos maiores maus, um dos maiores maus do universo Marvel tá dentro de um dos heróis mais poderosos. E é muito bacana isso. Eu não lembro de alguma outra história que adaptou algo do tipo de o super-herói tem o próprio vilão aprisionado. E não vem me falar que, ai, Naruto fez isso, ele tem a raposa de 9 caudas. Ai, não, Itadori vai, mas o Sukuna não é segunda personalidade. Então, o Sentinela pra mim é um 10. Um 10 e é um ótimo personagem. Eu ainda não assisti Thunderbolts, mas pelo que eu vi aí na internet, ele parece ser muito bacana. Logo em seguida temos o Omni-Man. O Omni-Man, pra mim, ele é um 9 bem bacana assim, um 9 que quase cai para um 8,5, porque ele não é só um Superman
maligno. Ele é um Superman que cresceu em tudo uma cultura supremacista, onde somente a raça Viltrumita é superior nesse universo. E vai ficar mais ou menos assim, ó, a gente faz os detalhezinhos do calcanhar dele. Na região... Ai, meu Deus. Na região do quadril dele, a gente faz o recorte, porque é para retirar um pouco de massinha para fazermos a cueca box dele. Para retirar a massinha é só fazer um recorte para demarcar aonde vai ser o nível do recorte e a gente vai puxando assim, desse jeito, dessa forma. E, cara, Invencível pra mim é um bagulho muito da hora. Eu tô acompanhando a série, já assisti já a terceira temporada. E tá sendo muito legal pra mim. Eu penso em ler as HQ, mas eu fico tipo, ah, leio, não leio. Então, e eu acho Invencível da hora porque é uma história de super-herói que tem final. Não fica resetando o universo toda vez. E a única vez que tentaram fazer isso, eles já cortaram as asinhas do doido que deu essa ideia. E E é muito interessante o fato do Omni-Man ter quase todos os poderes do Superman, embora ele não tenha a mesma fraqueza. Ó, e para substituir a massinha azul pela vermelha, é só pegar a massinha vermelha e ir colocando nesses espaços e refazendo os volumes dos glúteos e também né, do amigo ali da frente. Aí é só ir colocando mais ou menos assim. Eu acho e é muito bacana o fato de que o Omni-Man ele cresceu, né, nessa cultura supremacista dos Viltrumitas, onde eles são os seres mais poderosos. Só existe o mais forte e a sobrevivência do mais forte é obrigatória. Aí chega o Mark naquela cena do final da luta que ele pergunta: "E depois de 500 anos, o que vai restar pra você, Mark?" "Você, pai. Você." Só que, meu, aquilo ali é um soco que quebrou tudo. Ali pra mim, Invencível me ganhou. Aqui, dessa forma. E eu acho muito bacana que a ideia do Império Viltrumita não é só tipo Superman, um Superman do mal que quer dominar o mundo. É um império. Como seria se o Império Kryptoniano nunca tivesse sido eliminado e eles se tornassem seres supremacistas? É literalmente isso que é o Império Viltrumita. E eu acho muito bacana porque foge um pouco só da ideia de Superman malvado. Aqui a gente alisa dessa forma. Tem outras versões aí do Superman também, que agora eu não me lembro. Me desculpem. Ah, falando em Superman, eu vou comentar um pouco desse tal universo absoluto que tá tendo ultimamente, que é o simplesmente copiaram na cara dura a ideia de um super vilão que reescreveu todo o universo. Primeiro a Marvel fez isso, agora a DC tá copiando. Depois eu termino de completar, vou passar agora para fazer a mão dele. Para fazer a mão, primeiro vocês vão ter que fazer um buraco no antebraço, aqui, aí é só ir pegando a massinha tom de pele e ir modelando, como vocês irão ver agora, enquanto eu falo. E o Superman do Universo Absoluto, cara, eu achei muito bacana esse novo design, porque carrega todo o design clássico do Superman, mas como o próprio nome diz, Absolute. Tá um design muito mais metal, não metal, um rock muito mais presente nesse design, se é que eu posso dizer assim. Aqui, desse jeito, a mão eu vou fazer ele só com a mão fechada. Eu sempre ensino a fazer os bonecos com a mão aberta. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer as mãos do Superman 100% fechadas. Tanto é que é porque eu só ensinei acho que uma vez, se eu não me engano, no vídeo da Mulher Maravilha, eu ensinei a fazer a mão fechada de punho cerrado sem seus dedinhos modelados individualmente. Então eu vou ensinar aqui, né? Aí a gente alisa um pouco aqui, ó. A mão tem que ficar quase quadrada, ela tem que ter aqui. Pega como base a sua própria mão, fecha ela assim num soco cerrado e vê todas as curvas que sua mão faz para você ter como base para modelar as mãos do Superman em punho cerrado. Aqui, dessa forma, punho cerrado, expressão essa que eu aprendi vendo vários vídeos do Diego HDM. Valeu, Diego, por me ensinar uma expressão que
Incrivelmente eu não entendo. Aqui eu sei, é punho fechado, mas por que cerrado? Cerrado pro combate? É isso que quer dizer? Não sei, comenta aí o que significa punho cerrado pra você. Daqui, aí o dedão a gente só puxa aqui, arrancamos a pontinha dessa forma, desse jeito. Ah, o Shazam é considerado um Superman alternativo? Eu acho que não. O Shazam ele é tipo o Superman só que de magia. Então o Shazam pra mim ele é um 10. Tem histórias muito boas com ele, principalmente aquela que o Superman e o Shazam estão tampando na porrada, assim, porrada franca um com o outro. Aí o Shazam vira um moleque de 10 anos. E o Superman fica muito enraivecido com isso e vai tirar satisfação com aquele mago que dá os poderes de Shazam pro moleque, pro Billy. Isso eu achei muito da hora também. Ó, a mão vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente tem que puxar uma abinha aqui na região frontal. Desse jeito. Dessa forma. Daí então a gente faz o seguinte, a gente divide no meio e depois no meio do meio para fazer o volume dos dedinhos dessa forma. Volume das falanges dos dedinhos, falanges das bases dos dedos. Aqui, esse aqui tem que ficar mais quadradinho. Esse daqui do dedo anelar tem que ficar mais arredondado. O do dedo do meio tem que ficar um pouco mais triangular, dessa forma. E o do dedo indicador tem que ficar quadradinho também, que nem um mindinho. Desse jeito. Os dedos é só a gente ir pegando um bisturi e vamos recortando dessa forma. Desse jeito. E comenta aí, galera, vocês estão ansiosos para esse novo filme do Superman? Eu particularmente estou bem apreensivo com esse filme, espero que ele seja interessante e que, por favor, não façam o Superman de bostola assim, apanhando para todo mundo, porque sério, o Superman ele tá apanhando para todo mundo nos trailers, eu tô achando isso muito estranho, sem zoeira, apesar que, bom, o Superman ele é literalmente o personagem que você pode enfiar a porrada nele de todos os ângulos e ele fica normal. Só que às vezes eles acabam passando um pouco dos limites, como no desenho da Liga da Justiça que passava no SBT. Ai, cheirinho de almoço esse desenho tinha. Onde literalmente o Superman apanhava em todo o episódio. Sem zoeira, é só vocês prestarem atenção nos episódios e sempre que o Superman estava em algum episódio, ele levava uma surra descomunal. Até no momento em que ele deita o Darkseid na porrada e ele consegue ali usar 100% do seu poder sem precisar se segurar, porque para você que não sabe, o Superman ele se segura quando ele vai bater nos outros, porque ele não tá batendo para literalmente eliminar o inimigo, ele tá batendo pra cansar. E isso eu acho muito bacana. Eu vou deitar você na porrada, mas você vai ficar vivo no fim. Daí a gente faz um recortezinho aqui, desse jeito, dessa forma. Aí, então é isso, feito aqui a mãozinha do Superman. Eu vou terminar de colocar a cueca nele, daqui a pouco eu volto.